Vocês sabem que a partir do momento que ligar a câmera ou o áudio, esse vídeo se torna público, né? E vou mandar para a tela de vocês agora o nosso conjunto de slides que subsidiará a aula de hoje. Vamos lá, pessoal, só contextualizando o ponto. Pessoal, eu vou só dar uma pausazinha, porque tem algumas pessoas reclamando que não estão conseguindo entrar na aula. Eu vou ver aqui o que é, certo? Só um instante. Pronto, a aluna acabou de conseguir. Ok. Vamos lá, né? Então, a gente está já no capítulo 2 dos crimes contra a família, que são os crimes contra o estado de filiação. E a gente viu que essa filiação é um vínculo jurídico e socioafetivo entre pais e filhos, respeitando aí o que prevê a Constituição Federal quanto à ausência de distinção em relação à filiação natural ou filiação civil. Isso vocês podem aferir no artigo 227, parágrafo 6º da Constituição Federal. E aí, o que a gente vai tratar nesse capítulo dos crimes contra o estado de filiação seria o chamado. Na verdade, pessoal, a gente já passou disso, né? Nós estamos no capítulo 3, né? Desculpem. A gente está nos crimes contra a assistência familiar, desculpem. Isso é passado, né? Então, a gente viu que em relação à assistência familiar, também tem essa ancoragem constitucional. O que eu falei sobre o artigo 227, parágrafo 6º, vale também para esse capítulo. Então, nós vamos ter a proteção à família em relação aos crimes chamados de abandono, certo? Seria abandono material, né? Entrega de filho a pessoa inidônea, abandono intelectual e abandono moral, respectivamente aí os artigos 244, 245, 246 e 247. A gente começou a análise do artigo 244, né? E aí eu fiz o alerta e comecei essa análise por partes, né? Porque a redação do caput é longa e como a gente viu, é um crime múltiplo alternativo. Então, é um crime que tem mais de um verbo no seu núcleo, e a gente viu que os verbos, né, que correspondem aos núcleos, os verbos são os mesmos. É o verbo deixar. Então, só recapitulando aqui o que eu já comentei sobre tipos múltiplos, né, os tipos plurinucleares, que são aqueles tipos penais que prevêem mais de uma conduta, né, tem mais de um verbo, que eles podem se classificar como cumulativos ou alternativos. E aí a dica que eu dei a vocês acerca dos crimes múltiplos alternativos é que os verbos são separados por vírgulas, né? Então, o
o agente faz isso, isso ou aquilo. Então, quando se apresenta dessa forma, mesmo que o agente, né, o sujeito ativo adentre mais de uma conduta, ou seja, pratique mais uma ação representada por mais de um verbo, sendo em um mesmo contexto fático, ele responderá apenas por um crime. Enquanto que os crimes que são múltiplos cumulativos, a técnica utilizada é a separação, né, das condutas por ponto e vírgula, indicando que se há prática de mais de uma conduta, ou seja, se o sujeito ativo pratica a ação representada por mais de um verbo, haverá o acúmulo material das condutas, ou seja, ele responderá pelo crime mais de uma vez, certo? Haverá concurso de crime em concurso material, como é a regra do artigo 69 do Código Penal. E é o que acontece com o artigo 244, né? Se nós observarmos, ele tem uma primeira parte, né, que vai até o primeiro ponto e vírgula, que é deixar sem justa causa de prover a subsistência do cônjuge ou do filho menor de 18 anos ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou maior de 60 anos, não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada. Aí tem ponto e vírgula. Aí a primeira conduta, que é representada pelo verbo deixar. Aí segue-se a segunda conduta, deixar sem justa causa de socorrer descendente ou ascendente gravemente enfermo, né? Então, são duas condutas que são distintas, representadas. Aí nós temos dois verbos e coincidem seu verbo deixar, e eu acho que eu comentei com vocês acerca dos crimes que são classificados como comissivos e omissivos. Então, os crimes comissivos são aqueles que o verbo traduz uma atividade, né? Um fazer. Por exemplo, o artigo 121, que vocês estudaram no semestre passado, que traz lá matar alguém. O matar é uma ação, uma atividade, uma ação positiva. Não estou dizendo que matar alguém é positivo, né, pessoal? Estou dizendo que a ação, né, é. E que esses crimes que são comissivos, eles podem ser praticados por omissão, né? Por exemplo, alguém matar o outro por não fornecer alimento, né? Então, seria uma não ação, né? Uma ação negativa. Esse tipo de conduta entra na classificação de crime omissivo impróprio, certo? Porque os crimes que o verbo representa exatamente uma não ação, como é o caso do artigo 244, que nós vamos ter o deixar de prover a subsistência, ou seja, um não fazer, ou o deixar de socorrer, que também é um não fazer, certo? Esses crimes são classificados como crimes omissivos próprios. E aí, a gente sabe que o direito ele comporta muita exceção, mas especificamente nisso que eu vou falar agora para vocês, não há exceção. Os crimes que são classificados como omissivos próprios não comportam tentativa, ou seja, quando na questão aqui do 244, como é uma obrigação, né? A pessoa deixa de fazer algo, não há possibilidade dessa tentativa de deixar fazer. Ou a pessoa faz ou deixa de fazer. Então, nós não poderemos ter tentativa. Isso vale para todos os crimes que têm essa classificação de omissivos próprios. Aí vamos por partes, né? Fazer a análise do 244. Então, a primeira parte diz: deixar sem justa causa de prover a subsistência do cônjuge. Salvo engano,
Eu alertei a vocês na nossa última aula, né, que a gente encerrou fazendo um pequeno comentário sobre o artigo 244. Eu alertei que vocês não confundam isso com a obrigação civil de prestação de alimentos, certo? Não deixar de prestar alimentos quando esse alimento é decretado, homologado, né, ou acordado, certo? Pode configurar o certo, configurar o crime de abandono material, certo? Pode, nem sempre é, certo? Porque o que caracteriza a prestação alimentar no direito civil, certo? Essa característica é representada por um binômio, certo? Possibilidade e necessidade. Então, quando se decreta ou se faz acordo de alimentos, ou se revê esse acordo de alimentos, né, sempre é verificado a possibilidade e a necessidade. A possibilidade de quem paga e a necessidade de quem vai receber. E é óbvio que tanto a possibilidade quanto a necessidade pode variar. Né? Então, a pessoa pode, por exemplo, ter decretado o pagamento de um salário mínimo em pessoa limitar e, de repente, ficar milionário, né? Obviamente, a sua possibilidade mudou. Obviamente, também, a, a questão de alimentos pode ser revista, porque uma das variáveis desse binômio foi alterada, certo? Isso não vale, pessoal, para o direito penal, certo? Porque o direito penal, e aí eu vou analisar só até a parte do cônjuge primeiro, porque depois é só complementar, né? Começa com deixar sem justa causa de prover a subsistência do cônjuge. E aí mais na frente tem não lhes proporcionando o recurso necessário ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada. Então, para caracterizar o abandono material, o deixar seria o deixar de prover a subsistência. Então, é aquilo que é essencialmente necessário para a pessoa sobreviver, certo? Diferentemente da questão de alimentos do direito civil, que vai bem mais além. Então, quando se verifica a questão de alimentos do direito civil, se verifica não só a questão alimentar em si, mas a questão de vestuário, a questão educacional, a questão de lazer. E aí, pessoal, obviamente, de cara aí a gente já pode verificar que o lazer não é algo necessário para a subsistência, ou seja, para a sobrevivência. E aí está uma grande diferença entre o que é considerado abandono material e a falta, né, uma dívida por obrigação alimentar. Vou dar um exemplo prático aqui. Vocês já devem ter pelo menos ouvido falar na apresentadora Luciana Gimenez, né? E que ela tem um filho com o Mick Jagger, né? Quando foi decretada primeiro alimentos para essa criança, hoje em dia eu acho que nem criança mais o alimentos foi decretado em US$ 10.000. Até eu queria ser filho do Mick Jagger nessa hora. Aí, em um momento subsequente, obviamente, né, pessoal, se você analisar US$ 10.000 a cotação de hoje, eu acho que dá próximo, se não mais, de R$ 50.000 mensais, certo?
Não resta dúvida, a não ser que a sua vida seja bem diferente dos demais mortais, obviamente que isso é mais do que necessário para a sobrevivência. Sobreviver, né, pessoal, subsistir, é aquele mínimo necessário para a pessoa não passar por privações, certo? E aí, em um momento posterior, eles pleitearam o aumento dessa pensão alimentícia para US$ 30.000, ou seja, perto de R$ 150.000 por mês. E foi reajustado, certo? Para US$ 30.000. Vamos supor, né, um exercício surreal e hipotético, que o Mick Jagger, de uma hora para outra, fique liso, né, e não possa mais pagar os US$ 30.000. E só possa pagar a bagatela de US$ 15.000 por mês ao filho. Ele estaria incorrendo no crime de abandono material? Sim ou não? Vamos lá. Vou pegar no pé do Lucas, que é sempre o mais participativo. Nós já temos opiniões aqui no chat, né? Que não, né? Eu acredito que sim. Que sim. É, Você acha que US$ 15.000 por mês não é o necessário para a subsistência de alguém? Não é porque eu acredito que o padrão que o genitor leva, ele deve ser acompanhado pelo filho, entendeu? Ele não pode viver um padrão de vida totalmente desproporcional. Aí, até como a gente conversou na última aula, ele, ele teria que pedir a revisão do valor e não simplesmente deixar de pagar. Você está corretíssimo, Lucas. Se você tivesse numa aula de direito de família. Mas, como eu disse, há uma diferença muito grande entre quais são as variáveis utilizadas para a decretação da pensão alimentícia, que é a possibilidade e necessidade. Aí, nesse aspecto, você está certo. E esse foi o argumento do aumento da pensão alimentícia de US$ 10.000 para US$ 30.000. A questão do padrão dos demais filhos do Mick Jagger, certo? Só que, para a caracterização do crime, o que deve haver não prover a subsistência, certo? É aquele mínimo necessário para a pessoa não passar privações. Então, aí é que está a grande diferença entre a questão da dívida de alimentos no direito civil, certo? Aí, no caso, no exemplo que eu dei, o Mick Jagger seria devedor de alimentos, né? E ao passar 3 meses pagando só US$ 15.000 para o filho, a prisão civil dele poderia ser decretada, mas no caso do crime, né? A gente sabe que o direito penal é subsidiário. No caso do crime, ele vai ser tipificado apenas em situações graves. E essa situação que é grave em não prover a subsistência, certo? Então, o seu raciocínio está certo no que se refere ao direito civil. Porém, no direito penal é diferente, certo? Perdão, professor, eu não tinha entendido a pergunta direito. Eu pensei que ele tinha deixado totalmente de prover. Eu não tinha Ah, entendido a certo, tudo pergunta. bem. Mas o questionamento era que ele não poderia pagar os 30.000, mas continuaria pagando US$ 15.000, né? De fato, aí o Lucas está coberto de razão. Se ele deixasse de pagar totalmente, é, poderia, né, em tese, ocorrer a hipótese do 244, certo? Isso em tese. Porque uma coisa, e isso é pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, apesar da gente não visualizar isso no que é descrito no tipo penal, é que para caracterizar o crime, aquela pessoa tem que passar necessidade. Então, se a mãe dele, né, eu acredito que tenha condições, a Luciana Gimenez,
mantém o filho, né, na questão da sobrevivência, afastaria também o crime, né? Então, se um dos cônjuges continua mantendo a subsistência, certo? Afasta o crime, ok? Outro aspecto que eu já comentei com vocês, né? Eu acabei fugindo do exemplo de filho, eu disse que ia começar a falar só do cônjuge, mas vamos lá. Aqui diz deixar sem justa causa, né? Então, justa causa, pessoal, no caso, ela é elementar do tipo penal. Então, e esse elemento é chamado elemento normativo. Quando o intérprete da lei vai verificar, né, se há ocorrência ou não do crime, ele vai verificar se a falta, né, se essa conduta de deixar de prover a subsistência foi motivado por algo justo. Vamos supor que alguém não mantenha o cônjuge, né, cuja pensão alimentícia foi decretada, porque perdeu o emprego. Nós teríamos aí outra diferença em relação ao que entende o direito civil e o que entende o direito penal. Porque, mesmo desempregado, essa pessoa continua sendo devedor de alimentos. Então, ao faltar com o pagamento por 3 meses consecutivos, isso justificaria a decretação de sua prisão civil. O que não vale para o direito penal, porque a falta de trabalho, a falta de uma remuneração, é justa causa para deixar de prover essa subsistência. Então, aí mais uma diferença entre o que é considerado para o direito civil e para o direito penal. Então, o direito civil não está interessado, pessoal, se tem ou não justa causa. Ele está interessado no cumprimento da obrigação, enquanto que o direito penal, como direito subsidiário, que vai, né, agir somente nos casos mais graves, obviamente ele não vai penalizar aquele que não tem condições de cumprir a obrigação. Não tem como a gente criminalizar, por exemplo, a pobreza e a miséria, né? Isso seria extremamente desumano. Ok? Então, aí mais uma diferença. Então, é deixar sem justa causa de prover a subsistência. Aí vem as pessoas, né? Que devem receber a subsistência. Aí vem do cônjuge. E eu faço uma pergunta a vocês, né? Pergunta de prova, né? Pergunta 47 da nossa prova, da AV1. Quando o artigo 244 fala em cônjuge, eu posso entender que cônjuge aí pode ser aquele que vive em união estável ou somente o casado? Vamos lá, meu povo. Eu acredito, professor, que deva ter interpretação de algum tribunal jurisprudencial que aceite a união estável, apesar do cônjuge ser só o casado. Mas já deve ter decisões afirmando a união estável ser possível. Vamos lá analisar só até onde a gente leu aqui, até a expressão cônjuge, né? Deixar sem justa causa de prover a subsistência do cônjuge. E aí eu comento a posição do Lucas, já que no chat tem a posição de só casados. Então, vamos lá, pessoal. Quando a gente faz a comparação, né? E a gente entende que os conviventes, aqueles que viviam em união estável, são
comparados ao casado, a gente está fazendo analogia, né? Já que a norma traz essa lacuna. Então, quando a gente preenche uma lacuna da norma, a gente está fazendo analogia. Qual é a regra de analogia no direito penal? Quando é que eu posso fazer analogia? Só em Apenas analogia Bonaparte, para né? Só em em Bonaparte. Bonaparte, Calel, Lucas Porto, não o Viana. Somente em analogia em Bonaparte. Vamos lá, se eu considerar até o ponto que eu li, né, pessoal? Depois nós vamos haver uma mudança de entendimento. Se eu considerar o convivente ampliando, estendendo o crime. Ao invés do crime só ser deixar de prover a subsistência ao cônjuge, eu estou dizendo que ao cônjuge e ao convivente. Hein? Essa analogia seria em benefício do réu ou em malefício do réu? Vou dizer que o professor cortou o que o senhor falou. Bom dia, Cibé. Pessoal, parece que está havendo problema de áudio aqui. Eu vou. Só um minuto. Não, professor, acho que foi sua internet que cortou, certo? Mas dá para ouvir o senhor agora, acho que foi a internet. É só para o senhor repetir o que o senhor falou. Tá certo. Então vamos lá. Até onde eu li do artigo, né? Deixar sem justa causa de prover a subsistência do cônjuge. Se eu ampliar o alcance da norma para colocar aquele que vive em união estável, né, o convivente, eu estou fazendo uma analogia em benefício do réu ou em malefício do réu? Em malefício. Então, eu não posso fazer, né? Então, nesse caso, pessoal, o cônjuge aqui é só o casado. Veja só, até agora. Mais na frente, eu vou dizer a vocês que há o que o Lucas Viana, né, já que tem mais de um Lucas, falou sobre entendimento jurisprudencial acerca disso, certo? Só não quero quebrar meu raciocínio e fragmentar o raciocínio, né? Não quero quebrar meu raciocínio. Tranquilo? Então, pelo que a gente conversou até agora, não seria possível. Ok? Porque eu estaria ampliando o alcance da norma, seria uma interpretação extensiva. Além do cônjuge, pessoal, aí vem também o filho menor de 18 anos ou inapto para o trabalho. Quanto à questão etária, não tem o que se discutir, né? Quem é menor de 18 anos? É aquele que, até um dia antes do dia do seu aniversário, né? De 18 anos. Esse é menor, questão etária, de fácil aferição por documento. A outra condição do filho que pode acarretar aí o crime de abandono material seria o inapto para o trabalho. Essa inaptidão, pessoal, é genérica, viu? Não é específica. O que quer dizer essa inaptidão genérica e não específica? Quer dizer o seguinte: o meu filho, o sonho dele é ser astronauta, né? Vamos ser bem exagerado. Mas ele não conseguiu, só conseguiu ser médico. Essa pessoa é inapta para o trabalho? É óbvio que não, né, pessoal? Então, a inaptidão para o trabalho aqui, ela é genérica, ela é da pessoa que não pode se manter por conta própria. Não é, porque eu sou inapto para o que eu queria fazer. Óbvio que não, certo? Eu, na verdade, gostaria de ser inapto para o trabalho por ser bilionário, mas não consegui. Tenho que trabalhar.
Então, são as duas. Até agora, nós temos 3 pessoas, né, que podem figurar como sujeito passivo. Aliás, 2, né? Porque a questão do filho são condições. É o cônjuge e o filho. E o filho em 2 situações. Ou ele é menor de 18 anos, ou ele é inapto para o trabalho. Em seguida, nós temos uma terceira pessoa, ascendente, inválido ou maior de 60 anos. Então, ascendente, pessoal, é aquele, né, em linha reta, né, que vai para cima, né? O seu ascendente em linha reta de primeiro grau é o seu pai e sua mãe. Né? Em segundo grau, seus avós. Ele fala em ascendente, então não fala qual é o grau de parentesco. Mas só que essa pessoa também tem que estar em 2 situações, certo? Ou ela está numa condição etária, né? Que aí também é de fácil aferição, ele é maior de 60 anos, ou ela é inválido. A invalidez aqui, no caso, também, aquela pessoa que não pode se manter, né, se virar por conta própria, certo? Então, nós temos aí 3 pessoas que são designadas pelo tipo penal como sujeitos passivos do crime, certo? De cara, pessoal, a gente classifica esse crime quanto ao sujeito passivo como o quê? Comum ou próprio? Bora, meus queridos alunos, tem 40 pessoas na sala. Não precisa falar, não, bota aí no chat comum, próprio, qualquer coisa. Não sei, não estou interessado. Pouco me... Professor, no caso seria o pai e o cônjuge nesses 2 casos, né? O pai e o cônjuge. É o próprio. Seria próprio, né? Porque eu tenho. O tipo penal ele indica. Todos que responderam, apenas um respondeu que era comum. Quem é que pode ser sujeito passivo? O próprio tipo penal diz, né? É o cônjuge, o filho ou o ascendente. Isso é sujeito passivo. Quem pratica o crime contra o. Se o sujeito passivo for o cônjuge, quem é o sujeito ativo? Hein? Pessoal? Se o cônjuge for passivo, o ativo é o outro cônjuge. O outro cônjuge. A esposa, o marido, se for o marido, a esposa. Exatamente. E se for o filho, quem é o sujeito ativo? O pai ou a mãe. E se for o ascendente? O descendente. Quando nós temos essa característica, pessoal, de que um dos sujeitos impõe característica do outro, é o que a doutrina chama de crime bipróprio, certo? Então, quando o sujeito passivo é um, está caracterizado quem é o sujeito ativo, né? E assim vai, né? Como vocês falaram, o cônjuge e o outro cônjuge, o filho são os pais, o ascendente são os descendentes. Então, até agora, né, nós estamos indo por partes, nós temos aí um crime bipróprio, porque tanto é próprio o sujeito ativo, quanto é próprio o sujeito passivo. Quando eu tenho um tipo penal que não traz como a forma de como o crime é praticado, por exemplo, o homicídio, matar alguém, né? Você pode matar de várias formas, né? Pode matar a pedrada, paulada, facada, tiro, né? De raiva, de susto. Aí nós temos crime de forma livre. Mas quando o próprio tipo penal traz a maneira de se praticar o crime, é o que a gente chama de crime de forma vinculada. Então, como é que se deixa
né, sem justa causa de prover a subsistência do cônjuge ou do filho menor de 18 anos ou inapto para o trabalho ou ascendente inválido ou maior de 60 anos. Aí o tipo penal traz, não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada. Então, esse crime é de forma vinculada. O tipo penal traz as formas, né? Então, traz como é que se pratica o crime. Agora, eu vou recuperar o comentário do Lucas Viana. Ele diz, olha, deve ter alguma jurisprudência que possa encaixar, né, aí o convivente, aquele que vive em união estável. E tem, Lucas. Quando há pensão alimentícia fixada, acordada ou majorada. Então, o entendimento é que se há a pensão alimentícia decretada, certo? Homologada, acordada e homologada, né? Pelos conviventes, quando da dissolução da união estável, e aí aquele que é o devedor de alimentos, né? O ex-companheiro ou ex-companheira, certo? Deixa sem justa causa de prestar essa pensão, o entendimento de que, nesse caso, poderia sim ser considerado abandono material, certo? Tranquilo? Entendido? Então, eu não faço analogia em Malaparte porque eu estou considerando o convivente como cônjuge. Eu estou considerando que é abandono material porque havia uma pensão alimentícia decretada, né, fixada, e a pessoa, sem justa causa, deixou de pagar. Tranquilo? Vou considerar o silêncio como sim. Aí, pessoal, a gente tem a primeira parte, né, do 244. A segunda parte também traz no núcleo o verbo deixar e traz o elemento normativo sem justa causa de socorrer descendente ou ascendente gravemente enfermo. Aí aqui, pessoal, a obrigação o tipo penal deixa claro que é do ascendente em relação ao descendente, do descendente em relação ao ascendente, e a gente tem a mesma classificação em relação ao sujeito, né? Então, quando quem deixa de prestar essa assistência é o ascendente, a vítima é o descendente. E o inverso também pode ser, né? O descendente e em relação ao ascendente. Então, essa obrigação intergeracional, né? A obrigação entre gerações. Só que é uma condição, né, pessoal? Que esse ascendente ou descendente deve estar gravemente enfermo. Ou seja, deve estar doente em uma situação em que não possa prover a própria subsistência. Certo? Então, esse, de forma esmiuçada, eu tentei esmiuçar ao máximo o crime de abandono material. Certo? Professor, Oi, Ana Gabriela. professor, digamos que o pai, o ascendente, ele nunca tenha participado da vida do filho, tipo, um abandono material, mesmo que não tenha corrido processo para provar isso tudo. E aí ele fica doente. Esse filho, que nunca foi assistido por ele, se ele não prestar assistência nesse momento, ele pode incorrer nesse crime? Ou tem como, sei lá, conseguir provar que o pai não participou e que, portanto, ele não teria essa obrigação? Ele vai incorrer no crime, sim, certo? A não ser que se entenda, certo? Que
a falta aí a gente vai entrar numa questão muito subjetiva, né, Ana Gabriela? A não ser que se entenda, né, que esse afastamento e a falta de vínculo afetivo, certo? O julgador entenda como justa causa. Você está entendendo? Então, o julgador pode entender o seguinte: tudo bem, ele é um filho natural, mas não há vínculo afetivo, certo? Então, se eu entender isso como justa causa, eu posso afastar o crime. Mas, convenhamos, né, o elemento normativo, assim como o elemento subjetivo, ele vem muito da questão de carga de princípios que o julgador carrega, né? Então, pode ser que o julgador entenda que não importa, filho é filho e pai é pai, e pode ser que um julgador entenda que essa falta de vínculo afetivo configure a justa causa e afaste o crime. Certo? Eu entendo, a meu ver, eu entendo que essa falta de vínculo afetivo configuraria, sim, a justa causa, a meu ver, certo? Ora, a pessoa passa 30 anos sem ver o outro, né? Qual é a relação que tem de obrigacional em relação a isso, né? O filho, né? Na verdade, primeiramente foi vítima, né? Apesar de nós não podermos ter no direito penal compensação de culpas, né? Então, eu vou lhe abandonar porque você me abandonou também, não poderia haver essa argumentação. Ok? Espero ter sido claro. Se não foi, por favor, me avise. Observar, pessoal, que em relação à conduta do CAPT, nós vamos ter pena privativa de liberdade cumulado com multa, certo? Então, não é uma alternativa ao julgador, né? Então, não é. Observem que há o acúmulo, certo? Além da privativa de liberdade, há a multa, né? Em outros casos, a gente vê que é a pena ou a multa. Aqui não, aqui são os dois. Quanto ao parágrafo único, né? É conduta equiparada, certo? A 244. Nas mesmas penas incide quem, sendo solvente, frustra ou ilide, de qualquer modo, inclusive por abandono injustificado de emprego ou função, o pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada. Essa conduta é uma conduta, assim, do espírito de porco, né? A pessoa... obviamente, eu vou, né, detalhar os elementos que compõem a conduta, mas, de forma geral, seria aquela conduta da pessoa que se coloca espontaneamente numa situação de insolvência, ou seja, numa situação de que não pode pagar. Por exemplo, pede demissão do trabalho, só para não pagar a pensão alimentícia, certo? Então, ele não poderia alegar aí, nesse caso, se ficar configuradamente que esse abandono do emprego é injustificado, configurar a falta do trabalho como justa causa, né? É simplesmente para afastar essa possibilidade. Isso ocorre demais, né, pessoal? Às vezes a pessoa faz um acordo com o patrão para assina o salário do cara, hipótese aqui, é R$ 5.000, praticamente 5 salários mínimos. E aí ele faz um acordo com o empregador, já que a pensão é dada em percentuais. Vamos supor, vou arredondar aqui o salário mínimo para R$ 1.000,
para ficar mais fácil as contas. Vamos supor que seja decretada 20% do seu salário para alimentos. Então, se a pensão que é decretada, acordada, é de 20% do salário, se ele ganha R$ 5.000, a pensão a ser paga seria R$ 1.000, né? Mas ele faz um acordo com o seu patrão e para que seja assinada a carteira só de um salário mínimo, R$ 1.000, e os outros 4 sejam pagos por fora. Nesse caso, ele está, né, manipulando aí para que a pensão baixe de R$ 1.000 para R$ 200. Estaria também incorrendo aí na mesma pena no que se refere ILID, né? Frustra ou ILID. Então, vai responder pelo abandono material quem é solvente, né? Quem pode pagar, ou de qualquer modo, frustra ou ILID de qualquer modo, né? Aí aqui nós não temos a forma vinculada como temos no caput, certo? A forma aqui é livre. E o pagamento, né? Aqui, especificamente, a pensão alimentícia, né? E é bem claro o tipo penal quando fala, inclusive, por abandono injustificado de emprego ou função. Tranquilo, pessoal, até agora? Então, esse que é o crime de abandono material. Não confundam com questões de natureza civil. Quanto aos principais elementos do tipo, vamos lá analisar tudo que a gente comentou para ver se a gente não esqueceu nada, né? Então, eu faço o comentário e checo com os elementos do tipo para ver se o meu comentário alcançou todos os aspectos do tipo penal. Então, quanto à objetividade jurídica, ou seja, o bem jurídico protegido, nós vamos continuar aí tendo a família, que é o que é o título, né, que a gente está tratando. E, especificamente, aí, o dever de assistência intergeracional, né, ou entre cônjuges. Quanto ao tipo objetivo, né, onde a gente analisa a ação, o núcleo do tipo, né, a ação nuclear e a conduta em si. Então, vamos lá. Na primeira parte, nós temos o verbo deixar de prover a subsistência. Na segunda parte, também temos o verbo deixar de se socorrer, certo? Então, os dois são crimes omissivos próprios ou puros, certo? A primeira parte, né, eu disse que era crime de conduta vinculada, não proporcionar os recursos necessários ou faltar o pagamento de pensão alimentícia, certo? Então, observar, né, que a noção aí do pagamento de pensão alimentícia, ela não é a mesma noção de pagamento para o direito civil, né? Então, pagar parte da pensão que foi acordada e que proporcione a subsistência não caracterizaria aí o crime, mas caracterizaria aí a falta do cumprimento da obrigação civil. Já na segunda parte, o crime é de forma livre, né, que nós não temos especificamente a conduta. Então, o tipo penal traz deixar de socorrer. Então, é qualquer tipo de socorro, né? Colocar no hospital, na clínica, fornecer alimentação, fornecer medicamento, né? Tudo isso envolve aí a questão do deixar de prestar socorro. Vimos que é essencial esse elemento normativo sem justa causa, pois se há justa causa, nós não teríamos o crime, né? E o parágrafo único, né, que é a forma equiparada, que é a chamada frustração do pagamento de pensão alimentícia, também é crime de forma livre. Quanto aos sujeitos, né, a gente viu que
é crime bipróprio, né? Então, o comportamento do sujeito ativo vai determinar quem será o sujeito passivo. Ok? É crime que não há previsão na forma culposa e é crime de mera conduta. Então, basta que não haja o pagamento, né? Basta que seja efetuada, né? Realizada aí o não fazer, a omissão, o crime está se consumando. E é crime permanente, né, pessoal? Porque quem deixa de fazer algo, né, só cessa a conduta quando passa a fazer. Então, enquanto a pessoa está se omitindo, o crime está se consumando. Então, o crime é permanente. E quanto à tentativa, eu já conversei com vocês que, de forma genérica, isso vai se aplicar a qualquer pessoa, né? A qualquer pessoa, não, desculpem, a qualquer tipo penal, ele foi omissivo próprio, não admite tentativa, certo? E a ação penal é pública incondicionada, certo? Nós não temos nenhuma regra de exceção que exceptue o que traz o artigo 100 do Código Penal quanto à regra geral para a ação penal, né? Que a ação penal será pública. E quando o legislador achar conveniente, necessário, ele exigirá representação, no caso da ação pública condicionada à representação, ou a ação só poderá ser intentada pelo ofendido, no caso, quando é exigência de que a ação penal seja inaugurada pela peça denominada queixa-crime. Beleza? Né? Conseguimos alcançar, né, todos os elementos do tipo com a explicação sobre o tipo penal. Cuidado, pessoal. Cuidado. Logo que a gente terminar os crimes contra a família, eu sempre faço isso, certo? Assim que a gente termina um assunto, eu aplico um quiz, né? Para que vocês... Calel, só um segundo, daqui a pouco eu respondo a tua pergunta. Eu aplico um quiz sobre o assunto, né, que a gente acabou de encerrar, para que vocês possam ir aferindo, né, como é que está o entendimento de vocês, certo? E vocês tenham muito cuidado com... Esses quiz eu tiro de questão de concurso, né, para que vocês vejam como é que por aí, por exemplo, uma defensoria pública cobra, o Ministério Público, um concurso para juiz, como é que o assunto é cobrado. Certo? E, às vezes, vocês vão perceber nas questões que quem elabora as questões tem um grau de sadismo elevado, certo? E, às vezes, eles tiram uma vírgula, ou trocam uma palavra, né? Deixam de considerar, por exemplo, um elemento normativo, que é o que é mais comum que a gente ignore, por exemplo, o sem justa causa, né? Então, fiquem atentos, pessoal, com esses tipos penais que têm muita complexidade, muita situação, principalmente os que têm elemento normativo. O Calel está perguntando se gravemente enfermo e inválido significam a mesma coisa. Não, certo? Gravemente enfermo é quem está com uma doença, não necessariamente, né? Gravemente enfermo é quem está, naquele momento, com a doença que impossibilite dele não poder se manter por conta própria. Pode até que coincida com a invalidez, né? Então, se você pegar, por exemplo, doenças autoimunes que são degenerativas, a pessoa pode estar, ao mesmo tempo,
ele tem uma enfermidade grávida e está inválido, mas não necessariamente uma coisa significa outra. Então, a pessoa pode estar com Covid-19, né, numa UTI, nesse momento ele está gravemente enfermo, mas ele se cura, ele não é um inválido, ok? Então, pode ser que coincida, pode ser que não. Então, você está perguntando se é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Pode ser que ele tenha as duas coisas ao mesmo tempo. Ele tem uma enfermidade grávida que o torne inválido, mas não são sinônimos. Respondi sua questão? Beleza, então vamos para frente. O segundo crime que nós temos aí nos crimes contra a assistência, né, que a gente está vendo, familiar, é o artigo 245, que é a entrega de filho menor à pessoa inidônea. A redação do CAPT é o seguinte, pessoal. Entregar filho menor de 18 anos à pessoa em cuja companhia saiba ou deva saber que o menor fica moral ou materialmente em perigo. Certo? Pessoal, desculpe, eu perdi totalmente a concentração. Eu tenho duas filhas, uma de 8 anos e uma de 4. E elas acabaram de pegar uma briga ali embaixo. E o barulho me perturbou e eu perdi. Eu vou tentar retomar aqui. É o mal de quem dá aula em casa, né, Luana? A gente fica. Eu não tenho um estúdio. Eu não tenho um estúdio aqui que tem isolamento acústico. Aí, desculpem aí, me perdi total. Eu podia até dizer assim, pessoal, dê um tempo aí que eu vou ali descer e dar uma surra nas minhas filhas. Mas aí ficaria aqui, tá gravado publicamente, eu não faço isso, obviamente. Olha o outro, rebola a chinela. Quem tem essa pontaria é mãe, Gabriel Soares, certo? Né? Mãe, de longe, né? Acerta, faz até curva, certo? Mas pai não tem, não. E como eu sou um pai velho, né? Como dizem, pai velho é pior do que avô. Momento aleatório, viu, pessoal da aula? Né? Eu não sou tão velho assim, não, né? Eu tenho só. Aliás, vocês nem me deram meus parabéns. Sexta-feira foi meu aniversário. Parabéns, professor. Atrasado não vale, não, viu? Vale sim, eu vou até mandar uma chinela pro senhor de presente. Como é aquela que é bem dura, né? É uma Panca, havaiana, né? A havaiana é muito macia. Profissional. Essa faz curva, é tipo o bumerangue. É essa mesmo, que a mãe Pois usa. Pois, não, mas eu não faço isso, não. Eu completei, é momento aleatório total agora da aula, porque é para ver se eu retomo minha concentração. Desculpem aí. Eu completei 53 anos, a Havaiana de pau, né? Aquela que tinha um desenhozinho. E eu já casei 2 vezes, né, pessoal? Então, eu com 53 anos, eu tenho um filho de 32 anos. Né? Eu fui pai com 20 anos. E tenho uma filha de 4, né? Então, uma de 4 e uma de 8. Eu tenho 4 filhos, né? Tenho um filho de 32, uma de 27, uma de 4 e uma de 8. Obviamente, a de 4 e a de 8 são muito bem tratadas, né? Não foram tratadas como os primeiros. E vamos lá, vamos voltar aqui. Daqui a pouco eu conto minha vida todinha e vocês choram, né? Vão ficar morrendo de pena de mim. Vão ter que o professor Jucá é um exemplo de vida, né? Vão começar a idolatrar, né? Voltemos. Vou começar de novo, né? O artigo 245, a entrega de filho menor à pessoa inidônea, seria entregar filho menor de 18 anos à pessoa em cuja companhia saiba ou deva saber que o menor fica moral ou materialmente em perigo. Então, a gente tem
apesar do caput do artigo 245 ser curto, né? Ele não é tão longo quanto o 244, a gente tem muita coisa a analisar, certo? E a primeira coisa que eu vou fazer é perguntar, já que vocês se animaram tanto para comentar aí do meu desespero aqui com a perda de concentração, vamos esperar a mesma participação aqui. Se eu perguntar a vocês, pelo que foi lido do artigo 244, e se a questão 57 da AV1 perguntasse se o artigo 245, quanto ao sujeito ativo, classifica-se como comum ou próprio, vocês responderiam o quê? Próprio. Próprio, Lucas Viana, por quê? Próprio também. Porque não, o filho. Então quem só deve entregar são os pais. O pai, a mãe, ou quem... Eu creio que não necessariamente. Porque é entregar filho, não de, tipo, filho próprio, algo do tipo. Então, na minha visão, eu creio que seja comum. Mas eu acho também que seja próprio, porque se é pai, inclui tanto adotivo como o pai de sangue. Justamente. É esse o meu pensamento. Tutor. Nós já vimos, né, que o artigo 227 da Constituição Federal, ele proíbe essa distinção, né, de filho adotivo e filho natural, certo? Observe, entregar filho menor. Só quem pode entregar filho menor é o próprio pai ou a mãe. Então, na verdade, a maioria aqui de votos foi pelo próprio e a maioria acertou. Então, considera-se que só quem pode ser sujeito ativo desse crime seja o pai ou a mãe. Vocês lembram de um dos crimes contra o estado de filiação que dizia assim, que tinha a expressão filho próprio ou alheio, né? Então, quando o legislador quer indicar que esse menor ele é filho ou não, ele usa essa expressão, próprio ou alheio. Então, quando tem entregar filho, somente os pais podem entregar, certo, Kalel? Então, deixa eu só ver aqui qual é o artigo que tem essa redação. Só porque... É o artigo 243, né, sonegação de estado de filiação. Ele diz o seguinte: deixar em asilo de expostos ou outra filiação de assistência, filho próprio ou alheio. Aqui não, aqui especificamente ele não traz essa questão do que o filho possa ser alheio. Então, considera-se que o filho é próprio. Pessoal, a gente já comentou aqui sobre o que seria dolo genérico, dolo eventual, né? Dolo eventual é aquela conduta de quem age sem se importar com o resultado, né? Então, aquele que age com dolo eventual, ele age como se não tivesse nem aí, né, para a situação. Professor, Oi, Lucas Viana. você pode relembrar para mim o dolo normativo, que eu não estou lembrando, por favor. Estava lembrando das espécies, eu não lembrei do dolo normativo. Do que significa? Dolo normativo? Sim. Não, essa expressão eu desconheço. É elemento normativo, não? Que é em relação a elementos... Aqui no material já. É dolo normativo mesmo. Mas tranquilo, pode seguir, professor. Pode seguir. Certo? Quando eu tenho o dolo eventual, é aquela conduta de quem não está nem aí para o resultado, né? Age sem se importar com o resultado. Por vezes, pessoal, o legislador ele traz expresso no tipo penal, né? Que aquele tipo
né, se dá, né, se aplica não só para quem age com dolo direto, mas também para quem age com dolo eventual. É o que ocorre com 245, né? Que diz aqui, em cuja companhia saiba ou deve saber. Então, aquele que sabe que a companhia, né, daquela pessoa a quem ele entrega o filho, né, é uma situação de perigo, ele age com dolo direto. Mas aquele pai, aquela mãe que entrega, né, o filho, que vai ficar numa situação de perigo moral ou material, ele deveria se informar sobre a situação de quem ele entrega o filho, ele age com dolo eventual. Ou seja, a expressão deve se refere a dolo direto e a expressão que está no artigo 245 se refere a dolo eventual. Ok? E o que é esse perigo moral ou material, né? Então, perigo moral é aquele perigo que pode comprometer o desenvolvimento, né, da criança ou adolescente, haja visto que ele fala em menor de 18 anos, né? Então, se pegarmos os conceitos do ECA, criança até 12 anos, acima de 12 anos é adolescente. Por exemplo, entregar a pessoa aos cuidados de quem tem um vício habitual, um alcoólatra, ou que consome droga corriqueiramente, né? Então, que possa comprometer o desenvolvimento dessa criança ou adolescente. Esse é o aspecto aí moral. Já o aspecto material se diz a própria integridade física da criança ou do adolescente. Então, por exemplo, você sabe que o seu vizinho é extremamente violento com os filhos, né? Agride os filhos, espanca. Mesmo assim, né, você entrega seu filho aos cuidados dele. Né? Ora, ele é capaz de espancar os próprios filhos. Por que não faria com o outro? Então, há uma probabilidade de risco à integridade física. Né? Quando se fala em perigo, a gente não está efetivamente considerando que o crime vá se consumar quando haja, certo? Essa afetação ao desenvolvimento moral ou à integridade física. É a simples probabilidade de dano, né? O simples fato de colocar em risco o aspecto moral ou o aspecto material. Em seguida, pessoal, a gente tem o parágrafo 1º que diz o seguinte: a pena é de 1 a 4 anos de reclusão se o agente pratica delito para obter lucro ou se o menor é enviado para o exterior. Natureza jurídica desse parágrafo 1º, certo? É qualificadora, né? Nós vamos ter aí a mesma... Aliás, o legislador, ele entendeu, né? Que a conduta seria mais grave e estipulou um limite de penas maior. Pessoal, no slide, né, tem uma parte que está arriscada, que é se o menor é enviado para o exterior. Obviamente, no código de vocês não há essa taxação, nessa expressão. Mas isso aqui é só para que vocês, quando estiverem observando o slide, lembrem que o que está com o formato taxado, no caso do parágrafo 1º, se o menor é enviado para o exterior, há uma revogação tácita, pessoal. Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? Que é a Lei 8.069, pelos artigos 238 e 239 do ECA. Então, essa questão
de enviar menor para o exterior é tratado, certo, como revogado tacitamente pelo ECA, certo? Então, não Quais se são os aplica mais artigos, professor? a norma Quais são? 238 e 239 do ECA, né, que é a Lei 8.069 de 90. Certo? Da mesma forma, o parágrafo 2º, pessoal. O parágrafo 2º é uma conduta equiparada, incorre também na pena do parágrafo anterior, quem, embora excluído do perigo moral ou material, auxilia a efetivação de ato destinado ao envio de menor para o exterior com o fito de obter lucro. Nesse caso, pessoal, nós temos aqui a classificação quanto sujeito ativo não mais comum, porque é qualquer pessoa aqui, né, do parágrafo 2º. Então, por exemplo, uma pessoa que auxilia na documentação, né? Auxilia em facilitar a emissão de passaporte ou qualquer outro documento, ele vai se enquadrar no parágrafo 2º, né? Lendo novamente. Incorre também na pena do parágrafo anterior quem, embora excluído do perigo moral ou material, e aí não há exigência da probabilidade de dano material ou moral para o menor, né, auxilia a efetivação de ato destinado ao envio. Ou seja, ele auxilia em qualquer ato, né, que efetive, né, o envio do menor para o exterior. E aqui nós temos um elemento subjetivo específico, um especial fim de agir, que seria a finalidade de obter lucro. Esse parágrafo 2º também ele está revogado tacitamente, certo? Pelos mesmos artigos 238 e 239 do ECA, pessoal. Certo? Então, é revogação tácita, ele continua no Código Penal, mas ele não é mais utilizado, pois, pelo princípio da especialidade, a gente sabe que quando há norma especial, certo? Tratando de um mesmo assunto, que a norma geral, a gente teria aí um conflito aparente de normas, que é resolvido pelo princípio da especialidade. Tranquilo? Vamos lá quanto os principais, verificar os principais elementos do tipo. O objeto jurídico seria a família, no que tange especificamente a assistência aos filhos menores. Quanto ao CAPT, certo? É crime próprio, né? Somente os pais, né? E aí a gente viu que não há distinção entre adotivos e naturais, sendo o sujeito passivo o filho menor, né? Obviamente, também respeitando aí o que traz a Constituição Federal sobre a impossibilidade de distinção entre esses filhos. Viu também que, em relação ao tipo objetivo, nós temos o entregar como verbo e temos, em relação ao elemento subjetivo, dolo direto quando o legislador usa saiba e dolo eventual quando o legislador usa deva saber. Quanto ao parágrafo 2º, pessoal, eu vou comentar porque serve para os dispositivos do ECA. Ela é uma participação autônoma, né? Então, é qualquer pessoa, nesse caso, nós não temos a indicação de que seriam os pais, sendo o sujeito passivo mesmo, né? O filho de menor de 18 anos. E o tipo objetivo vai punir a quem auxilia, né, na efetivação do envio do menor para o exterior. Aí, como exemplo, a gente pode trazer preparações de papéis, passaporte, compra de passagem, auxilia no embarque, certo? Tudo isso configura o parágrafo 2º do artigo
245, que também, como eu já disse, está revogado tacitamente pelos artigos 238 e 239 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tranquilo, pessoal, até agora? Pessoal, eu vou pedir que vocês agora digitem a matrícula de vocês aí no chat para registrar a frequência, certo? Hoje tivemos a mais baixa participação até agora, né? Somente 41 alunos estão participando da nossa conversa. E aí vamos começar a nossa sessão livre, né? Então, eu vou interromper a gravação para que vocês fiquem à vontade, mais à vontade, para participar, perguntar sobre assuntos da disciplina ou sobre outros assuntos.